Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Nós estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Este é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Nós estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste último trimestre de 2024, que tem como tema Questões Inquietantes para o Futuro, a doutrina das últimas coisas. Por gentileza, compartilhe o link, deixe o seu like no nosso programa, se inscreva também aqui no canal da TV Promessa RS e finalmente ative o sininho para que você seja avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de hoje, a lição de número 8, que tem como tema a grande tribulação. Pensam, né? Olha o tema desta lição de hoje, a grande tribulação. E para nos auxiliar no estudo dessa lição, nós temos com a gente o pastor Fábio. O pastor Fábio, ele é responsável pela promessa lá em Atlântida, no litoral do estado. Obrigado, pastor Fábio, por estar aqui com a gente. Bom ter a sua companhia colaborando aqui mais uma vez com a Escola Bíblica do Sul. Seja muito bem-vindo. Amém. Bem, pastores, pastor Alessio, pastor Rogério, graça e paz a todos os irmãos que estão participando. É um prazer, uma alegria novamente estar aí colaborando com a lição bíblica, né? Essa nova série que é tão importante, tão maravilhosa e que traz essas questões tão inquietantes com relação ao futuro, aquilo que está por vir. Verdade. Isso aí, né, pastor Rogério? Seja bem-vindo também, pastor Rogério. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. O pastor Fábio já nos auxiliou em algumas outras lições, né? Isso. E está aqui de novo aqui com nós, né? Representando o litoral, né? Litoral, exatamente. É isso aí. Seja muito bem-vindo aí, pastor. E se prepare aí, tem umas perguntas bem bacanas aí para responder, tá? Meu Deus. Só a graça, vamos lá. Pastor Fábio, então, querido, começando aqui a lição de número 8, a grande tribulação, por gentileza, quando a gente fala sobre a grande tribulação, temos aqui o nosso texto básico, o objetivo da lição, a introdução, o que poderia aí nos ajudar nesse pontapé inicial aqui, nessa lição sobre a grande tribulação? Bom, pastores e irmãos, aqui, como diz, é o objetivo da nossa lição bíblica, é preparar-nos para os eventos finais. Então, esse é o propósito, nós estamos estudando essa lição com relação aos eventos futuros, é estarmos preparados, fortalecidos na fé e termos a noção, né, do que estará acontecendo, das coisas, como diz o Apocalipse, né, das coisas que foram, das que são e as que hão de vir. Então, a gente está agora falando daquelas coisas que hão de vir, que hão de acontecer. Então, precisamos estar preparados, né? E buscando esse selo de Deus, para que possamos enfrentar tudo isso debaixo da proteção de Deus, debaixo da graça de Deus, e creio que em Cristo, nessa grande tribulação, nós seremos mais do que vencedores. Então, esse é o propósito principal, né? Não é nos amedrontar com relação ao que está por vir, e também não é nos deixar como desleixados também. É nos prepararmos e sabermos que temos condições de vencermos tudo que está por vir, e em Cristo já somos vencedores pela fé. Graças a Deus, né? Que bênção. Pastor Fábio, nós temos aqui a lição sempre dividida em dois blocos. No primeiro bloco, nós temos com os olhos no futuro, quando a gente pensa numa questão mais escatológica, né, da lição. E depois, no segundo momento, temos com os pés no presente, quando é uma questão mais de aplicação pessoal. Nesta primeira parte, essa primeira parte está dividida assim, ó, no item 1, tudo referente à grande tribulação. O que é a grande tribulação?
Quando que vai acontecer a grande tribulação? Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Depois nós temos a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí nós temos ainda a terceira parte. O que é a marca da besta? Os 144 mil e ainda... e os 144 mil selados e ainda a parte 4 que diz sobre as 7 trombetas e as 7 taças. Como as perguntas, e são sempre 4, remetem, né, aos comentários desses tópicos, aí a gente já começa aqui na primeira pergunta, porque aí a gente vai ter nesse link aí, neste bate-papo, neste momento aqui, entre a pergunta e os comentários lá da nossa lição. Com base no item primeiro, discorra sobre a grande tribulação. O que é, pastor Fábio? Ajuda a gente a entender o que é a grande tribulação, quando é que a grande tribulação vai acontecer e quanto tempo que ela vai durar. Pastor, só olhando de novo aqui para esses 4 tópicos aqui, a lição que sobrou para mim é 80% do Apocalipse, né, pastor? 80% do Apocalipse ficou aqui na lição número 8. Nós Tinha temos que dividir essa lição para falar sobre quase todo o Apocalipse. Meu Deus do céu. Então, pastor, a gente vai falar sobre, né, a primeira pergunta aí, sobre a grande tribulação, o que é, né? O que é essa grande tribulação? A palavra de Deus em Marcos 13:19, ela diz que Jesus ele fala, né, que será uma tribulação qual nunca houve desde que Deus criou o mundo. Então é um período, né, curto, cremos, né, como diz a Bíblia, mas é um período que haverá uma intensificação de uma tribulação, e essa tribulação ela se iniciará, né, como na lição anterior foi estudado sobre o aparecimento do anticristo, né, foi sobre o aparecimento do anticristo. Essa tribulação se iniciará, então, com a manifestação do anticristo, né, e aí a lição nos diz aqui, né, que nessa tribulação terá violência das forças satânicas e a maldade humana atingindo seu clímax, né? A maldade humana por si só já é terrível. Agora, a maldade humana junto com a força satânica contra o povo de Deus, então será um período bem, bem terrível, né? Esse será esse período aí que a igreja vai passar, que a igreja vai enfrentar, né? Um período de intensa perseguição, né? Contra a igreja de Cristo. Ela se iniciará, como diz aqui, né? Quando que vai acontecer? Ela se iniciará aí com o surgimento aí, né? Com a manifestação do anticristo, né? No anticristo, e quanto tempo ela durará? Aqui na Bíblia e na lição nós temos aqui uma questão de tempo. Não podemos afirmar que esse tempo ele seja literal, né? A Bíblia fala de 3 anos e meio, e também usa o termo 42 meses. Né? Então, não sabemos se é um período literal, mas sabemos que será um período breve. Muitas pessoas elas acreditam que não haverá essa grande tribulação. Existem muitos cristãos até que acreditam, não, a gente já está vivendo isso. Né? Claro que no mundo, a Bíblia diz, no mundo nós passamos por tribulações. No mundo passareis por aflições. Mas a Bíblia afirma, né, que o próprio Jesus disse, né, que será um período o qual nunca houve antes. Então esse período de intensificação ele vai acontecer, né? E é esse período que nós chamamos de, né, que a Bíblia chama de a grande tribulação. É a intensificação da perseguição contra o povo de Deus, né? Contra o povo de Deus e também do sofrimento humano, né? Não será só contra o povo de Deus, será um período de provação do povo de Deus, mas um período de sofrimento do povo ímpio também, né? Será um período onde haverá um juízo de Deus contra o povo ímpio, contra aqueles que não quiseram seguir a Cristo, e um período de provação, né? De fortalecimento, né? Na provação do povo de Deus. Maravilha, tá vendo? Já falou quase 30% do Apocalipse. Obrigado, pastor Fábio. Muito bom, meu irmão, muito bom. Então, só para a gente relembrar aqui com os nossos irmãos da Escola Bíblica do Sul, como nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, o pastor
Fábio ele nos fala aqui sobre a grande tribulação. Então, só para a gente recapitular, olha, nas lições passadas nós vimos que nós estamos nos últimos tempos, que os últimos tempos começa lá em Jesus e ele vai até o dia em que Cristo voltar. Nós estamos nos últimos dias. Aqui nós vamos naquela alegoria, lembra da mulher grávida que vai, as contrações vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Então, quanto mais nós aproximamos do fim, as guerras, as tribulações, os terremotos, fome, vão ficando mais intensas. Tudo isso nós já estudamos aqui na Escola Bíblica do Sul. Estudamos ainda, na lição passada, de que tudo isto vai acontecer, mas o anticristo não vai aparecer até que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Foi o que o diácono Adriano nos ensinou na semana passada. Exatamente. O evangelho é pregado a todas as nações, como ele nos ensinou. Aí sim, aí vem o fim. Mas vem o fim, que são os últimos tempos, como o pastor Fábio explicou, que é o aparecimento do anticristo. Aí aparece o anticristo que vai trazer uma perseguição, as forças malignas, as forças satânicas, tudo isto vem contra a igreja, que é quando o anticristo aparece. Então, quando é que vai acontecer a grande tribulação? É por isso que o pastor Fábio, ele está nos ensinando que a grande tribulação é quando o evangelho foi pregado, agora o anticristo surge. Com o surgimento do anticristo, vem a grande tribulação. Uma coisa importante que o pastor Fábio acabou de falar, e claro que ele vai ter tempo ainda para explicar um pouquinho, explanar um pouquinho mais, né? Porque parece assim, né, pastor Rogério, que surge o anticristo, e claro, a igreja vai ser perseguida por ele. Sim. Né? Como disse lá em Mateus 24, que nós já vimos aqui também nas lições passadas, virá um tempo como nunca houve antes. Sim. Mas o pastor Fábio lembra uma coisa importante aqui, porque enquanto nós, cristãos, estamos sendo perseguidos pelo anticristo, mas o resto do planeta está sofrendo juízo. Sim. Claro que o pastor Fábio está falando sobre as trombetas e as taças, que daqui a pouco ele explica. Sim. Mas é um tempo de convulsão mesmo no planeta, né? Nós, os salvos, somos perseguidos pelo anticristo, pelo reino do anticristo, mas o próprio reino do anticristo sofre o juízo de Deus. É isso, né, pastor Fábio? É isso mesmo, né? Então, a gente vai ver agora para frente um pouquinho sobre as trombetas e as taças, que vem esse juízo de Deus, e Deus está ali, né? Provando o seu povo e cuidando do seu povo, né? Provando e cuidando. Não está só uma prova de... Né? Mas está ali cuidando também, preservando o seu povo ali, no meio disso tudo. Olha só. Que beijo, pastor Rogério. Acho que agora é a pergunta de número 2. Vamos lá para a pergunta de número 2, que ela coloca o seguinte, ó. Leia o item 2 e esclareça. A igreja vai passar pela grande tribulação? O que pensam os pré-tribulacionistas? Aí ele coloca a referência aqui como Mateus, né? Enfim, tem algumas referências aqui, pastor, mas a pergunta é justamente essa. A igreja, ela vai passar por essa grande tribulação? E os pré-tribulacionistas? O que eles pensam a respeito disso? Esclarece aí para nós, pastor, por favor. Muito bem, né? A igreja vai, né? A igreja vai. Quando João vê lá a multidão, né? E é perguntado quem são estes? E ele, né? E ele pergunta quem são esses? E ele é dito, esses são os que vieram da grande tribulação, né? Não os que vieram antes da grande tribulação, é os que vieram da grande tribulação. Então, né, a igreja, ela vai passar sim, né? E ainda a Bíblia disse, Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, quer dizer o quê? Que Cristo, né, está afirmando ali que a igreja estará lá, né? Né? Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, essa grande tribulação, ela vai ser um tempo abreviado. Por quê? Porque os escolhidos estarão ali participando disso, vivendo isso, e sendo desafiados a fortalecer a sua fé enquanto isso acontece, né? Mas existe uma raiz teológica, uma linha teológica, que são chamados pré-tribulacionistas, que são, né, algumas denominações, alguns pensadores teológicos, e como diz a nossa lição aqui, não é um pensamento antigo. Esse pensamento pré-tribulacionista, ela surgiu há aproximadamente uns 190 anos,
desde que começou, né, a ser formulada por John Nelson Darby no início do século XIX. Esse pensamento pré-tribulacionista, eles acreditam, então, que Jesus, né, é pregado um chamado arrebatamento secreto, ou um sumimento, com uma interpretação equivocada de 1 Coríntios 15, 51 e 52, onde o apóstolo Paulo diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis. Então, Paulo está falando ali que num piscar de olhos será a ressurreição e não o arrebatamento. Então, essas pessoas acreditam num arrebatamento secreto, que Jesus Cristo vem, leva a igreja para o céu, e a igreja fica lá no céu por 7 anos, em torno de 7 anos, enquanto esses 7 anos acontecem, as pragas, né, as 7 pragas, as trombetas, essa grande tribulação acontece aqui na Terra, e nesse período de tribulação, então, essas pessoas acreditam que será um período em que Jesus estará tratando com o povo de Israel, dando chance ao povo de Israel de arrependimento. É onde as pessoas acreditam, então, que a nação de Israel se converterá. Nós já vimos na primeira lição, inclusive, sobre isso, né, que o povo de Israel está tendo chance desde Cristo, né? Não é um período específico. A igreja, ela é usada para testemunhar a Israel. A nação de Israel, ela recebe o evangelho através da igreja, e não com a igreja no céu e uma situação à parte. Então, assim creem, né, os pré-tribulacionistas, então, que Deus vai tratar com Israel, vai dar uma segunda chance, né, aqueles que não se converteram. Então, ao fim desses 7 anos, então, Jesus vem visivelmente, né, com a sua igreja, e institui um milênio de reinado na terra, aprisionando Satanás num canto da terra lá por 1000 anos, e reinando e governando essa terra por 1000 anos. Então, é assim que creem essas pessoas, né? Esse grupo pré-tribulacionista, só que nós vemos em textos bíblicos, né, que o povo de Deus estará presente, né? Se alguém levar para cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Então, enquanto estiver acontecendo tudo isso, os santos estarão na terra, né? Essa tribulação, estarão na terra e estarão perseverando. Então, nós não concordamos com o pensamento pré-tribulacionista, né? Nós não concordamos que Deus trata com a igreja primeiro e depois com Israel. Nós entendemos biblicamente que Deus vem tratando com a igreja e usando a igreja para tratar Israel. O remanescente de Israel está sendo evangelizado pela igreja e não com a igreja do céu à parte. Então é assim que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina desta forma, né? Que a igreja, ela estará aqui participando, presente, né? E a igreja não tem esse pensar, a igreja cristã, né? Ela não concorda com esse pensamento pré-tribulacionista. Não, nós vamos passar pela tribulação, vamos experimentar essa provação aí, vamos viver tudo isso e precisamos estar fortes, firmados, para em tudo isso, no meio de tudo isso, glorificar a Deus. Amém, amém, pastor. É muito esclarecedor e de fato, né, o que a palavra coloca é que, inclusive, o Senhor Jesus anteciparia a sua volta porque nós não suportaríamos, né, os cristãos ali que estão ali firmes ali, que serão preparados para esse momento final ali, se o Senhor Jesus não voltasse com antecedência ali, vamos dizer assim, não suportaria tal pressão que seria colocado, né, tal maldade que haveria, que nem mesmo esses que foram ali preparados para essa tribulação suportaria. Então, isso é fato, né? Que, então, nós como cristãos estaremos sim nesse momento, né, nessa grande tribulação, né? Então, tem muitos textos bíblicos ali que nos dá segurança, né, de que a igreja passará sim por esse momento, né, pastor? Não é um texto isolado, algo específico ali que a gente fala, não, por causa disso aqui, né? Então, o fundamento que a igreja, que nós cremos ali que a igreja passará, é embasado em vários versículos bíblicos aí,
né? E a gente acredita fielmente que a igreja passará, mas com toda certeza ela vencerá porque o Senhor Jesus Cristo estará junto, né, com essa igreja, né? Ele estará aí para essa vitória final, né? Não é isso, pastor É Alessio? isso aí. E essa proteção de Deus também, que a gente entende, não é uma proteção física. Essa proteção que Deus dará à sua igreja é uma proteção espiritual, porque muitos serão mortos. Se fosse uma proteção física, nós pensaríamos assim, se Deus está protegendo fisicamente a igreja, como que alguns serão mortos? Não, é uma proteção espiritual. Muitos serão mortos, mas serão mortos guardados pelo Senhor, né? Serão mortos com a certeza da vida eterna. Serão mortos com o seu coração guardado em Cristo, né? O próprio Apocalipse diz assim: guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Nós pegamos até o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele vai morrer, né? Deus permite lá a morte dele pela decapitação, mas antes mesmo de morrer ele diz assim, né? Já estou sendo entregue, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça já me está guardada. A certeza é essa proteção divina sobre a nossa mente, né? Esse selo de Deus sobre a nossa fronte que vai nos guardar, né? De negarmos a Cristo, né? Vai nos guardar não de morrer, mas vai nos guardar de negarmos a Cristo diante de tamanhas aflições. Amém. Que bênção, que bênção. Pastor Rogério, a pergunta número 3 agora, é isso? Isso aí, pergunta número 3. Pergunta de número 3 coloca assim, ó. Após analisar o item 3, explique o que é a marca da besta e o que os 144 mil selados representam. E aí ele coloca algumas referências bíblicas aqui. E aí, pastor? Explica aí essa matemática aí para nós. Essa eu passo para o pastor Alessio. É interessante, né? Porque a Bíblia fala de marca e selo, né? A Bíblia fala que, né, sobre a besta, e esse assunto da besta é um assunto vasto, né? O anticristo, a besta, o falso profeta, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, que emerge da terra, a besta que emerge do mar, né, sendo esse poder político, né, esse poder econômico e político que emerge dos povos, a besta que emerge da terra, representando a falsa religião, a falsa adoração, a idolatria, e também, né, essa besta que emerge da terra, assumindo a postura aí do falso profeta. E aí a Bíblia fala então sobre essa marca, né? Essa marca diz assim que as pessoas que pertencem à besta, elas serão marcadas, né, ou na fronte ou na mão, né? Ou na mão direita, que é um símbolo de atividade. A mão direita é símbolo de trabalho, ou na fronte, né? Então significa que as pessoas ficam esperando e conjecturando e investigando, como nós já estudamos aí sobre no início lá sobre os escatomaníacos, né? Ficam procurando no endereço de e-mail, ficam procurando num chip, ficam procurando, né? E pode não estar em nada disso, ou pode estar em tudo isso, porque é um sinal, não é uma marca, não é um carimbo, é um sinal espiritual, é uma marca espiritual, aonde aqueles que servem a besta, né, eles estarão com a sua mente cauterizada, estarão com a sua mente, né, doutrinada no ensino da besta e irão trabalhar em prol disso. Por isso que a Bíblia fala da marca na fronte ou na mão, porque aqueles que serão marcados pela besta estarão com o erro marcado na sua mente e irão trabalhar em prol desse erro, irão trabalhar em prol do erro e até contra aqueles que estão selados com a verdade, né? Diz que o povo de Deus será selado na fronte também, será o selo da verdade, né? Onde lá em Hebreus, inclusive 8:10 fala, né? E na sua mente imprimirei as minhas leis e as gravarei na tábua do seu coração, a verdade e a justiça estará selada na mente do povo de Deus. E o erro na mente do povo da besta, né? E esse povo da besta vai agir, vai trabalhar em prol. Aí tem algumas questões também aqui que são interessantes, que até nós, né, fomos adquirindo alguns pensamentos até equivocados. Nós, como adventistas, quando fala ali que aquele que não tiver o sinal da besta, a marca da besta, não vai comprar e nem vender,
durante muito tempo nós acreditamos que isso seria o sábado e o domingo, né? Que viria um tempo em que as pessoas só poderiam comprar no sábado. Mas nós entendemos aqui, estudando melhor, que na verdade a besta ela vai governar religiosamente, né? A primeira besta, né, a que emerge do mar, ela vai ter um governo político e econômico. Então, o que quer dizer que aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender? Não quer dizer que o comércio só vai abrir aos sábados e o povo adventista não vai poder comprar. Não quer dizer isso. Quer dizer que aqueles que não tiverem sendo doutrinados pela besta, não tiverem seguindo esse poder econômico, esse poder político, com essa doutrina política e econômica que a besta, né, estará empregando, e a segunda besta, que é o falso profeta, levando o povo a aderir a essa primeira besta, que é o poder político, o povo que não tiver com isso vai ser prejudicado economicamente. Né, pessoas cristãs que não terão condições de fazer seus negócios, seus trabalhos, serão prejudicados muito economicamente, suas vidas econômicas, financeiras, materiais serão prejudicadas, porque é assim que a besta vai tentar atacar o povo de Deus, né? Tirando suas posses, seus bens, privando-lhes, né, de seu poder econômico, achando que o povo de Deus vai ceder, né? Então é por isso que a Bíblia diz que não poderão comprar nem vender. Não quer, aqui não está diretamente relacionado ao sábado ou ao domingo. Está relacionado ao domínio econômico que essa besta vai empregar na terra, né? Então, se negociações corruptas o povo de Deus não fará, né? Negociações que levem a desacreditar ou quebrar os princípios da palavra de Deus, o povo de Deus não fará. Então, ele será privado até do seu poder econômico. É o que está dizendo aqui, né? E ainda fala mais desse número, né? O número de um homem, 666. Eu estava vendo alguns textos bíblicos e algumas traduções falam número de um homem. Outros textos falam que é número de homem, não tem o artigo 1 ali, né? Não tem esse artigo, não tem essa definição 1. Fala que é número de homem. Então a gente entende simbolicamente que o 7 na Bíblia, ele é um número de perfeição. E o 6, ele é um número que tentou chegar na perfeição e não conseguiu. Né? Então, quando fala ali, né, essa tríade, né, 666, podemos colocar aí anticristo, a besta, falso profeta. Eles vão tentar chegar na perfeição, vão tentar parecer, vão, né, sentar no trono de Deus, vão tentar dizer que são Deus. Eles vão tentar chegar na perfeição de uma triunidade divina, mas não conseguirão. Então, né, tem esse número ali, 666. Então, tem muitas pessoas que ficam calculando, procurando e fazendo muitos cálculos, né? Mas a gente tem que entender isso, essa simbologia, né, daquilo que não é perfeito, aquilo que vai tentar se mostrar perfeito, mas é imperfeito. É assim que a besta, o falso profeta, né, que esse poder, essa tríade, vai tentar se mostrar. Então, o 666 traz essa simbologia do erro, a simbologia, né, do humano. O homem foi criado no sexto dia, o homem se afastou de Deus, o homem se tornou corrupto, né? O homem não conseguiu, né, se manter santo como Deus, então o homem se tornou imperfeito. Então essa tríade, eles tentam chegar na perfeição, mas não conseguem. Então esse número 666 traz essa simbologia, né, do imperfeito, daquilo que não é Deus, que vai tentar se parecer com Deus, mas é imperfeito, não chega a Deus, né? E quando mostra suas obras, se mostra realmente a corrupção e a maldade. Não sei se eu consegui explicar ou compliquei mais, mas se eu compliquei, o pastor Alessio explica agora. O pastor Fábio explicou esplendidamente, irmão, parabéns, excelente. Eu acho que esses apontamentos, né, quando se fala assim, principalmente de alguns ensinos, né, que se arrastavam em nosso meio, que a gente precisa, de fato, ter toda a humildade para dizer assim, ó, nós pensávamos assim, a gente entendeu que não é assim. A gente precisa ter essa maturidade, essa responsabilidade com a Bíblia, como o pastor Fábio fez com muito brilhantismo. Então, irmãos, ó, é perfeito isso, né? Perfeita a explicação. Ó, o Evangelho foi pregado a todos os povos, começa a grande tribulação com o surgimento do anticristo. E isso que o pastor Fábio fala
é extremamente importante, né? Ó, quando fala que a marca é na mão, é porque é símbolo de ação. E quando é na testa, é porque está falando da mente. E aí o pastor Fábio usa uma palavra bem corretíssima, assim, que eu acho fantástico, né? A mente cauterizada. Foi cauterizado, não adianta. O ímpio, ele comprou a ideia do anticristo. Ele comprou, já era. Ele compra porque a mente está cauterizada e ele vai trabalhar em prol deste império ímpio. Então, quando o anticristo surgir, ó, como diz a lição, assim, ó, não haverá mais conversão, porque a mente está cauterizada, como disse o pastor Fábio. Então, ó, o evangelho foi pregado a todas as nações. Quem ouviu, ouviu, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, e tal. Mas terminou. O anticristo surge, a mente está cauterizada. Vou usar sempre essa palavra porque ela é perfeita. A mente está cauterizada. Porque está cauterizada, então ela não vai ter mais conversão. Mas também nós não teremos mais abandono da fé, porque nós já estamos selados. No caso aqui, os 144 mil selados simbolizam o número dos salvos. É a igreja, é um número simbólico também, como o pastor Fábio disse. É um número simbólico. Agora, nós estamos aqui, esse número, os selados, né? O pastor Fábio explicou, é a igreja aqui sendo perseguida, mas não é, ele fala com muita propriedade também, não é uma proteção física, porque nós seremos perseguidos e mortos pelo anticristo. Mas já estamos selados, nós já estamos garantidos, já estamos com o nosso nome lá no livro da vida, né? Então, pastor Fábio, ó, E aí, pastor? 65 a 70% do Apocalipse você já explicou. Pastor, só mais um pouquinho aqui, que eu acabei, eu não consegui comentar muito bem aqui sobre os 144 mil, não cheguei lá, esqueci de chegar lá. É interessante que quando você vai ver ali em Apocalipse, quando fala, né, desses que são 12 mil de cada tribo, muitas pessoas elas dizem que esses 144 mil é esse povo judeu que vai, né, os pré-tribulacionistas, eles dizem que esses 144 mil representam o povo judeu que vai se converter durante a grande tribulação, enquanto a igreja estiver no céu, né? Nesse equívoco aí, é assim que se prega. Mas quando a gente vai ver lá na listagem que está no Apocalipse, sobre os 112 mil de cada tribo, é interessante ali que as 12 tribos não estão ali. A tribo de Dan não aparece. Né? Aparece a tribo de José e a tribo de Manassés, que seria filho de José. Então, se fôssemos pegar ao pé da letra, uma tribo ficaria de fora, né? Porque a tribo de Dan não está constando ali na listagem de Apocalipse, como está lá em Gênesis, quando Jacó abençoa seus filhos, está lá Dan, e na listagem do Apocalipse não está a tribo de Dan. Então, isso é mais uma prova de que isso é representativo, né? Então, esses 144 mil, eles representam o quê? Tanto, né, o povo judeu quanto o povo gentil, né? E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em muitos trechos do Novo Testamento, ele chama a igreja de o Israel de Deus. Gálatas 6,16, se não me falha a memória, ele chama a igreja de o Israel de Deus. Então, esses 144 mil são tanto judeus quanto gentios, né, que levam essa mensagem. Esse é o povo de Deus, é na sua totalidade. Tanto é que logo após aqui, depois que ele cita os 144 mil, um pouquinho adiante ele fala da grande multidão. Né? É como se ele desse uma prévia e depois ele trouxesse à luz todo esse povo, né? Essa grande multidão. Então, pensar que 144 mil são só judeus é equivocado. Né? É uma união ali de judeus e gentios que durante o decorrer da história, a partir de Cristo, foram aceitando a Cristo, se convertendo a Cristo e pregando o Evangelho e testemunhando de Jesus. Amém, amém. E pastor Fábio, isso é importantíssimo, né? Ó, quando o pastor Fábio fala sobre os 144 mil e a grande multidão. 144 mil e a grande multidão são simbólicos, representam a mesma coisa a igreja. Os 144 mil representam a igreja durante o período da grande tribulação. E a grande multidão é a igreja depois da grande tribulação. Né? Essa 144 mil selados é a igreja que já está selada, que já está guardada. E depois ela mostra ela sendo perseguida, mas guardada. Né? E depois
a grande multidão já mostra a igreja vitoriosa, né? Depois da grande tribulação. Podemos ir para a quarta pergunta, então, né, pastor Rogério? Vamos lá. É isso aí? Para a quarta pergunta. Pastor Fábio, então a quarta pergunta vem o seguinte, ó. Confira o item 4 e responda. Qual a relação das 7 trombetas e das 7 taças com a grande tribulação? Qual que é a relação? Tendo por base Apocalipse 8, 9 e 16. Cite ao menos um evento relacionado ao toque das trombetas e um relacionado ao derramamento das taças. Então são algumas perguntas aí embutidas em uma só. Então o Apocalipse ele é muito interessante, né? Que uma coisa vai ligando a outra. Quando você fala dos 7 selos, né? Fala dos 7 selos lá. Quando chega no 7º selo, o 7º selo inaugura a primeira trombeta. E sempre há uma pausa ali, né? Uma pausa que o Apocalipse faz entre uma coisa e outra. Então, o 7º selo inaugura a primeira trombeta. Ele abre as trombetas. Aí, quando chega na 7ª trombeta, ela vai inaugurar 7 taças. Né? Vou ver se eu estou aqui seguindo o conceito certo. É isso aí, né? Quando chega a 7ª trombeta, ela abre, então, para as 7 taças. E é interessante que o Apocalipse ele vai unindo uma coisa a outra. Então a gente pode entender que essas 7 trombetas, né, elas são um conjunto desses juízos divinos. Tanto as 7 trombetas quanto as 7 taças. As 7 trombetas seria o início desse juízo, que seria um juízo parcial, aonde vai atingir a natureza, vai atingir o mar, vai atingir, né, os homens, mas tudo de uma forma parcial. E aqui, né, fala ainda assim, né, sobre a primeira trombeta, a terra, florestas são afetadas, a segunda, o mar se transforma em sangue, depois águas, né, se tornam envenenadas, depois ela vai não só na terra, mas atinge também o céu, atinge ali os astros, né, que regem o nosso planeta, e atinge o ser humano. Aí, né, chega a atingir o ser humano, e as 7 taças seriam, então, o final disso, né, como se fosse iniciando, as 7 trombetas, elas iniciam esse juízo de Deus, um juízo parcial, e mesmo assim os homens não se arrependem, até porque não tem mais condições de se arrepender, né, até porque eles não têm mais condições. Esse juízo parcial, ele vai mostrando ao povo de Deus que tem que se fortalecer mais e mais, porque vai vir coisa pior. O povo de Deus já está selado e ciente disso. Então Deus, ele começa parcialmente para que o povo de Deus se entenda também, né? E depois vem as 7 taças. E aqui eu acho interessante, né, que aqui sobre as taças, quando chega, né, aqui na 6ª taça, que é o palco da batalha do Armagedon é armado. Então é o ápice do ápice, né? A 6ª taça é o ápice do ápice, e que a batalha final mesmo, que é o momento da perseverança, aqueles que ainda não tiverem morrido vão ter que se perseverar, aqueles que vão ter a gloriosa alegria de ver o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu, né? Com poder e grande glória, e estarão vivos nesse momento. Eles vão ter que enfrentar essa batalha do Armagedon, nessa batalha final, essa batalha aí quando Satanás realmente vai tentar dar seu último suspiro, né? Vai tentar suas últimas tentativas de tirar o povo de Deus da presença de Deus, e ali os salvos estarão firmes, né? Então eu queria frisar essa sexta taça aí, né? E a 7ª daí culmina com a volta de Cristo, né? Jesus vem vindo para levar o seu povo para arrebatar a sua igreja. Então, tanto as 7 trombetas quanto as 7 taças, elas trazem essa representação dessa grande tribulação, que começa de uma forma parcial, que a Bíblia usa muito ali nas 7 trombetas o termo 1/3, né? 1/3 da terra, 1/3 dos homens, mostrando que é parcial. Quando chega a 7ª trombeta, então vem as 7 taças. Então agora um juízo definitivo, um juízo global, um juízo total,
que vai exigir do povo de Deus também uma perseverança total. Não sei se foi bem claro, né? Claríssimo. Muito bem explicado, né? Pastor? Muito bem explicado. E pastor Fábio, então fala assim das 7 trombetas, como você disse, um juízo parcial. Deus castiga 1/3 dos homens, 1/3 do mar, 1/3 do planeta, 1/3 disso, 1/3. Aí quando está lá a 7ª trombeta, abrem-se as taças. A taça já é um juízo total, já não é mais 1/3. Então vai se potencializando. Então, o que isso tem a ver com a grande tribulação? É porque é tudo, no período da grande tribulação, né, pastor Fábio? Então é isso, né? O anticristo surge para perseguir a igreja. Por isso que o pastor Fábio, ele começou com muita propriedade explicando bem no início da lição bíblica de hoje, ó. O anticristo surge, as mentes estão cauterizadas no anticristo, na mente, e quem está com a mente cauterizada vai trabalhar em prol dele. Por isso que a marca da besta, porque o anticristo é a besta, está na mente e na mão, está trabalhando por ele. Enquanto está trabalhando por ele, está perseguindo o cristão. O cristão está sendo perseguido, está morto, cumprindo a profecia que diz lá, né, em Mateus 24, no sermão profético, que vem um tempo como nunca houve. Bom, mas enquanto os cristãos estão sendo perseguidos e mortos, que o pastor Fábio disse, mas o ímpio não está tranquilo, porque o juiz está vindo. O juízo vem com as trombetas, que são terríveis juízos parciais, e depois se intensificam no final. As trombetas é o começo da grande tribulação, as taças é o fim da grande tribulação. As trombetas são parciais, castigos parciais. As taças são castigos totais. Então, há uma convulsão, há um negócio inacreditável, assim, entendo, né, essa palavra assim, é um negócio terrível, tanto para os cristãos que estão sendo perseguidos pelo anticristo, mas aquele que faz parte da besta, que está no reino da besta, também está sendo perseguido por Deus, está sendo punido por Deus. É, pastor Fábio? A ira de Deus ali vai estar sobre esse povo. É um negócio. O que a gente vê é que o povo vai sofrer essa perseguição, ele vai sofrer isso, mas o Senhor, como ele selou esse povo, foi o que o pastor Fábio colocou muito bem colocado, achei bem explicado ali, que não é de uma forma física, é uma forma espiritual. A pessoa vai estar preparada espiritualmente para suportar toda essa perseguição. Muitos vão morrer, né? Esses que vão morrer guardando a palavra, guardando o que Deus colocou no coração. E aqueles que são perseguidores não terão mais oportunidade, porque ali já está, como o senhor disse, como o pastor já colocou, está cauterizado. Não tem como mudar mais a mente desse povo, né? E por isso a ira do Senhor, então, cai sobre esse povo, porque esse povo também está perseguindo o povo dele, né? Esse povo foi guardado por ele, né? É aquilo que a gente vem falando, né? O nosso Deus, ele é justo, né? Ele é justo, porque muitas vezes pode falar, mas esse Deus é um Deus malvado. Como é que assim vai colocar a ira sobre esse povo? Não, ele não é malvado, ele é justo, porque esse povo está fazendo o povo dele perecer, tá perseguindo esse povo dele. Então ele é justo, porque aquele que seguiu os mandamentos dele, aquele que fielmente foi na palavra dele, ele está guardando esse povo. Isso é justiça, né? Justiça de Deus. Né? É isso, pastor Fábio? É isso mesmo, porque imagina, você está sofrendo brutalmente, né? E aí a sua mente está cauterizada. Aí o anticristo, esse poder mundial, né? Porque quando a gente fala anticristo, a gente pensa muito, esse poder mundial aí vai usar, podemos dizer, as emissoras de televisão. Esse poder mundial vai usar a rede mundial de computadores, a internet, e vai dizer assim, ó, sabe por que você está sofrendo? Tem um evangelho perto da sua casa, você está sofrendo por causa dele. Vai lá, né? Vai ser uma perseguição, né? Mundialmente, né? O povo de Deus será atacado, né? As emissões de televisão, a política, a economia, a religião, a filosofia, tudo vai acusar o povo de Deus, né? E vai dizer, ó, se você sofre hoje, se você está com dores, se você está com úlcera, se a natureza está sofrendo, se isso, aquilo outro acontecendo, a culpa é dos crentes, a culpa é desses evangélicos. Então, vamos acabar com os evangélicos que a gente acaba com o problema. Não tem muita gente que pensa assim hoje, né? Não tem movimentos com ideologias que pensam nisso hoje, que já querem destruir a Bíblia, que já querem destruir os evangélicos, que são a nossa pedra de tropeço, que são chamados hoje de minorias, né? Movimentos ideológicos chamados de minorias que perseguem o povo de Deus, porque acreditam que o povo de Deus prejudica eles.
Agora você imagina que não será uma minoria, será uma maioria. Será uma maioria, né, incentivada por um poder mundial político, por um líder e um governo político mundial, e incentivados por um governo religioso mundial a atacar o povo de Deus, culpando-os dos seus sofrimentos. Então, vamos nos preparar para isso. Bom, se estivermos vivos, né? Amém, amém. Graças a Deus. Pastor Fábio, estamos caminhando aqui para a segunda parte, que é a parte com os pés no presente, que são duas aplicações. A primeira parte fala, não tenha medo se tiver de passar pela grande tribulação, e a segunda parte é, creia que Deus guardará os fiéis que passarão pela grande tribulação. Aí na pergunta de número 5, que faz menção aqui, né, a primeira parte deste segundo tópico aqui, diz assim, se tivesse de passar pela grande tribulação, você temeria? Claro que enquanto seja uma questão muito pessoal, né, mas eu diria assim, qual seria a sua fala para o aluno que está aqui com a gente, né, na Escola Bíblica do Sul? Se tiver que passar pela grande tribulação, essa pessoa tem que temer? Que promessas de Jesus, que Jesus garante àqueles que forem escolhidos para o tempo da grande tribulação? Pastor, várias vezes eu citei uma fala equivocada em mensagens, depois um dia eu corrigi isso, aonde muitos pregadores dizem assim, olha, que Deus tem na Bíblia 366 vezes o termo não temas, um para cada dia do ano e mais um para o ano bissexto. E eu fui pesquisar sobre isso e descobri que não, isso não é verdade, né? Isso é um mito. Não existe 366 vezes. São 100 e algumas vezes que existe esse termo. Mas não precisaria 366 vezes Deus dizer não temas durante o ano para a gente. Uma única vez que Deus nos diga não temas é suficiente, né? Uma única vez que Jesus diga para você não temas é o suficiente. E aqui o trecho fala assim, ó, não temas as coisas que há de padecer. Então, esse versículo aqui, de Apocalipse 2, ele é suficiente, né? Uma única vez que Jesus diga para nós, e nós selarmos a nossa mente com esse texto, né? Permanecei firme até o fim, persevere até o fim, e não temas o que há de padecer, seria o suficiente para um cristão selado encarar qualquer circunstância e situação por amor a Cristo. Né? E com relação aqui às promessas, né, particularmente aqui tem duas promessas que eu guardo muito bem, né? A primeira promessa é de Mateus 28:20, que Jesus fala, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A consumação do século é esse dia aí, é o dia do Armagedon, né? A consumação do século é a sétima taça. A consumação do século então até lá Cristo promete estar conosco, estar comigo. Né? E a segunda promessa é o que a Bíblia diz lá em Apocalipse também, capítulo 20, que aquele que perseverar, né, ele não sofrerá o dano da segunda morte. E em Apocalipse 2 também fala, né? Aquele que vencer, Apocalipse 2:11, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então o cristão fiel, ele não está preocupado com a primeira morte. Ele não está preocupado, que a primeira morte ela virá, seja antes da tribulação ou durante a tribulação, ou ela não venha. Mas a nossa preocupação não é com a primeira morte, a nossa preocupação é não sofrermos o dano da segunda morte, né? Da segunda ressurreição, que será dos ímpios para a morte, né? Nós queremos, se morrermos, queremos estar preparados para a primeira ressurreição, que aquele que estiver na primeira ressurreição, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Então, essas duas promessas, elas são suficientes. Primeira promessa, estarei convosco todos os dias, até lá, né? Inclusive lá, então, né? Se até lá, inclusive lá, na Batalha do Armagedon, ele estará lá, né? Na sétima, na sexta taça, ele estará lá. E a segunda promessa, que aqueles que permanecerem fiéis não sofrerão o dano da segunda morte. Amém, graças a Deus. O pastor Fábio já
completa, que já cria um link, né, com a sexta pergunta, né, pastor Rogério? Verdade. Como que é aí a pergunta final? Deus sempre preservou o seu povo em diferentes épocas. Você acredita que Deus guardará os fiéis que passarem pela grande tribulação? Como garantir essa proteção? E aí, pastor Fábio? Muito bem. Será que Deus vai guardar mesmo? E como garantir essa proteção aí? É interessante que aqui a gente tem que, voltando, né, que nem você falou ali, pastor Rogério, né, entender o que é essa proteção, né? Deus ele não vai nos proteger da tribulação, ele vai nos proteger na tribulação, né? Então, né, essa proteção nós temos que entender que ela é uma proteção espiritual, né? Que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, né? Então, nós seremos transformados. Então, não precisamos temer a morte, né? Então, a proteção não é da morte, a proteção é até na morte, né? Até se tivermos que encarar a morte, seremos protegidos por Deus. Então, né, temos que acreditar fielmente nessa proteção. Temos que acreditar fielmente que o Senhor guardará os seus fiéis, né? Guardará até, né? Guardará até no momento da pior tribulação, estarão guardados. O que estará guardado? Meu corpo? Meus braços? O que estará guardado? Meu coração? Né? Os meus rins? Meu fígado? O que estará guardado? A minha mente estará guardada, né? E na sua mente escreverei as minhas leis e as gravareis na tábua do seu coração. A minha mente estará guardada, selada pelo Espírito Santo de Deus. E venha o que vier, né? Eu sei que o Senhor estará comigo. Então, isso é primordial e é fundamental, né? Para a gente poder entender que o Senhor guardará, e essa proteção, né, é uma garantia. E Jesus, estou convosco até lá. Temos a garantia da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, deste selo que é a verdade, né, bem guardada em nossa mente até aquele dia. A Bíblia diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? De tudo que se deve guardar, Provérbios também fala, guarda a tua mente, que quando fala coração, né, guarda a tua mente, porque é dela que procedem as saídas da vida. Então, temos que estar com a nossa mente alicerçada na palavra de Deus, nosso coração firmado na palavra de Deus, e o que tiver que vir, virá, e nós vamos vencer, né? Em Cristo, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Amém, amém. E é isso, né, pastor Fábio? A palavra do Senhor sempre nos garantiu que Ele esteve conosco, está conosco em todos os momentos, né? Em todo momento está do nosso lado, está nos auxiliando, nos ajudando, nos orientando, né? E Ele garantiu, com toda certeza, assim, com chave de ouro, que esses seriam selados para que suportasse esses dias que seriam muito mais terríveis do que os dias que nós passamos nos nossos dias atuais, vamos dizer assim, né? Então, é uma garantia, assim, ó, que não tem argumentos, né? Não tem interpretação, não tem margem para falar se seria ou não seria. É muito claro, né? Que ele selaria, tá selado. O que é selado? Tá confirmado que eu vou guardar esse povo, né? Então, e essa guarda, o senhor já explicou, já deixou muito bem claro, é uma guarda que a mente estaria livre, né, desse mal, né? O corpo poderia sofrer, vai padecer, alguns vão morrer, né? Enfim, mas a mente estaria selada ali, pautada na palavra do Senhor, né? Acho que é isso, né, pastor Alessio? Muito bem explicado, muito bem colocado. Muito. Essa lição a gente vai passar um pouquinho a mais do horário que a gente tem passado as outras, mas não tinha como ser mais curta, né, pastor? Ela é um assunto muito amplo, né? Pastor Fábio, e eu gosto de falar também, né? Não, mas aqui é bom quem gosta de falar. Sim, isso aí. Fábio, obrigado, muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, Deus abençoe a missionária Eliane. Amém. Os dois filhos. O Abner, né? O Abner. Isso, e o Oliver. Isso. Um abraço aí na família, que Deus abençoe toda Amém. A promessa em Atlântida. Pastor Fábio, vou pedir a gentileza ainda que faça uma oração por todos nós, né? Por todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, pedindo a Deus que nos fortaleça, né? Que todo esse ensinamento fique guardado em nossos corações. Por gentileza, querido. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos
e te glorificamos pela tua palavra, que ela nos ensina, Senhor Deus, que não importa as adversidades, não importam as dificuldades, e ela nos ensina também que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória. Então vale a pena, Senhor, vale a pena enfrentarmos as tribulações da vida. E se estivermos vivos, Senhor, vale a pena também, valerá a pena enfrentarmos a grande tribulação. Valerá a pena, mesmo que tivermos que sofrer o dano da morte, Senhor. Não podemos sofrer o dano da segunda morte. Não podemos negar o Senhor. Não podemos abandonar o Senhor. Não podemos deixar o Senhor, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, que dia após dia, Senhor, quer passemos ou não pela grande tribulação, quer estejamos vivos ou não estejamos quando ela chegar, mas o que nos interessa, Senhor amado, é que no dia da ressurreição, no dia da tua vinda, estejamos nós preparados, estejamos nós com o corpo revestido de glória e ouvindo o Senhor nos dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o nosso anseio, Senhor. E como diz o apóstolo Paulo, Senhor, se esperarmos em Ti só nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. O nosso anseio, o nosso desejo, o nosso maior anseio é pela vida eterna. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Então, abençoa cada irmão, abençoa cada estudante desta lição bíblica, para que possa se fortalecer dia após dia, para que possa dia após dia alicerçar, selar a sua mente com a tua palavra, encher o seu coração da tua palavra e pensar nessa palavra e mastigar essa palavra e alimentar-se dela dia após dia, para que quando vier o tempo da dificuldade, essa pessoa possa estar com a sua casa edificada sobre a rocha, e baterá os ventos, as chuvas, as tempestades, mas essa casa não vai desabar, porque ela foi edificada na rocha, e sabemos que a rocha é o Senhor. Por isso oramos e te louvamos nesse estudo maravilhoso, Pai querido, e pedimos que o teu Espírito Santo continue nos ensinando no decorrer dessas lições que virão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Fábio, muitíssimo obrigado, meu irmão. Bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez na Escola Bíblica do Sul. Muito obrigado. Valeu, pastor Fábio. Obrigado. Amém, pastor. Pessoal do litoral aí, viu? Antes de encerrar, eu quero fazer uma propagandinha aqui, que é um companheirinho que eu tenho, que eu gosto muito aqui, ó. O livro do Apocalipse aqui da igreja. Esse é bom. Esse é bom. Gente, gosto muito dele e tirou muitas dúvidas e muitas teorias, muitas doutrinas erradas que eu tinha a respeito, né, do Apocalipse, da besta e tantas outras coisas. A gente, com esse livro aqui, me sanou e me ajudou bastante também, né, junto com a Bíblia, né, nos dá um entendimento bem claro de tudo. Excelente indicação, viu? Excelente indicação. Amém. Amém. Um abraço, Deus abençoe, irmãos. Amém. Pastor Rogério, obrigado, querido. Deus te abençoe. A todos vocês que estiveram com a gente, a nossa gratidão. Vocês viram quanta informação importante, quantas lições espirituais foram apresentadas, extraídas na Escola Bíblica do Sul de hoje. Continue abençoando as pessoas, então, por gentileza, compartilhe o link, faça com que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Coloca lá no seu Insta, coloca lá no seu Facebook, coloque lá nos diversos grupos do seu WhatsApp e vamos pulverizar todas as pessoas que estão ao nosso redor com o Evangelho de Cristo. Deixe o seu joinha, curta o programa de hoje, se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que você seja avisado aí de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado a todos, fiquem com Deus.